Vamos, vamos. Esse é o encontro 1 pós a imersão do nosso grupo. Nós tivemos um trabalho bem profundo, um trabalho de reflexão, aprofundamento, dentro, cada um do seu processo, cada um na sua expansão de consciência, cada um na busca do conhecimento de técnicas diferentes, para, não no quesito de, resolver X, Y, Z de problemas, não, mas entender quem sou eu e entender o que eu tenho que fazer para ir adiante. Então, esse foi o processo da imersão que nós fizemos, né? Uma reunião pessoal, ficamos lá 3 dias, ao vivo e a cores, e assim, todo o trabalho de busca espiritual, busca de evolução, de autoconhecimento, que foi feito ao longo dos anos, todo ano se, digamos, se coroa, né? Existe esse presente que nessa reunião, mas é uma reunião que todos sentiram, uma reunião muito, cada um no seu processo, algo muito íntimo, algo muito privado, todos juntos, só que cada um no seu espaço e no seu universo, que é o seu corpo mental, físico, emocional e emocional. Pós-imersão, surgiu para todos, incluso para mim, tá? Como organizadora de tudo isso, surgiu aquele sentimento da vontade de voltar para o útero. Sabe aquela coisa de você começa a crescer, você começa a amadurecer e te dá um desejo enorme de vou voltar a ser criança, vou voltar a ter esse acolhimento, ter essa proteção, gostaria de ter isso. Então, para muitos de nós, diria que quase todos, sentimos essa, como se fosse um distanciamento. Saí da imersão, lá eu estava no meu campo de paz, de silêncio interior, de alegria, de plenitude, de bem-estar, e eu voltei para o barulho do mundo. Um barulho que não é barulho físico. Não é uma questão de que eu moro num local super silencioso, no interior, numa cidadezinha, ou eu moro numa grande metrópole. Não. É um barulho de agitação das pessoas, questionamento, julgamento, pressão emocional. É como se tudo viesse novamente, tá? Então, deu aquela literal saudade, vontade de voltar para casa. Mas essa casa não é a representação da casa da imersão, apesar de ter sido uma casa bem bacana, bem diferente, um local bem ecológico, mas a questão não era a casa. A questão também não eram as técnicas que nós fizemos. A questão foi voltar para o meu momento de plenitude. Todos lá tiveram a oportunidade de sintonizar esse eu interior, despertar isso para estar estável. Deixar sair as dores, deixar sair as mágoas, deixar sair as tristezas e receber um fortalecimento. Quando chegamos aqui fora, a coisa fica um pouquinho diferente. Daí dá essa vontade de retornar. Vai passando os dias, né? A gente vai se acostumando, vai voltando à frequência do mundo, vai se ambientando com isso, vem muitos sentimentos, pensamentos e vocês saíram mais fortalecidos. Vocês saíram com uma visão diferenciada a respeito de vocês. Só que isso também gera um estranhamento com as outras pessoas. E isso é natural. Quanto mais a gente está aqui dentro e se conhece mesmo, se entende mesmo, é natural que quando eu olho para fora, e esse fora são as pessoas próximas, do convívio constante, mais queridas, você começa a julgar, só que de uma forma diferente. Quem está em processo de dor, julga criticando, achando que você não faz certo, que você está errado, de que você... Isso é processo de dor. Eu atiro a pedra, mas eu não olho os meus defeitos. Só que quando você consegue esse momento de tranquilidade, harmonia e paz, é muito claro você ver que o outro os outros estão no caos. E aí vem aquele sentimento, eu não quero estar nesse caos. Não mais. Porque eu já conheci o que é paz. Então, se é possível, eu quero essa paz. Então, me deixa em paz. Né? Eu creio que muitos de vocês sentiram isso é totalmente natural.
É normal esse sentimento. Só que esse é o ponto que eu trouxe, né, vocês para essa reflexão. Exatamente para o que fazer com isso. O que fazer com esse sentimento de desconforto em relação às pessoas de fora. Por quê? Porque nós temos a ilusão de que quanto mais eu evoluo na minha jornada de expansão de consciência, quanto mais eu evoluo na minha percepção de mundo e no meu autoconhecimento, mais eu fico amoroso e aceito a tudo. Isso é o que é vendido na internet. Isso não é real. Eu vou falar para vocês por experiência própria e pela experiência e orientação até lá atrás, das minhas mentoras, no começo da minha jornada, de hoje deve estar com 115 anos, né? Porque eu sou da era jurássica. Então, vejam, é natural esse processo de estranhamento. E uma coisa eu digo a vocês: quanto mais a gente enxergar de uma forma pura esse nosso sentimento, sem mascarar, mais a gente consegue realmente ter amor, paciência e tolerância com o outro, de uma forma verdadeira, não de uma forma mascarada. Porque vejam, o que mais nós fazemos aqui no mundo e o que mais nós aprendemos a fazer desde que somos pequenininhos é usar máscaras. É assim, se eu saio da minha casa, for na casa de criança, né? Com os pais, vai na casa dos parentes, do tio, do avô, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não fala isso, não fala aquilo. Você não pode. Você tem que mudar quem você é para estar lá fora. Os nossos pais, eles não fizeram isso por mal. Eles fizeram porque eles aprenderam assim. E eles achavam que se eles dissessem para a gente, seja você, o mesmo respeito que você tem dentro de casa, você vai ter lá fora. A mesma verdade que você fala para mim, você vai falar lá fora. E tudo que você precisar, eu estou com você. Eles não conseguem, não conseguiam, né, esse tipo de coisa. E aí passaram essa máscara para nós. E a gente vestiu essa máscara. E aí, quando a gente foi para o início do aprendizado, colégio, a gente vestiu outras máscaras. Eu tenho que ser dessa forma, porque aí o coleguinha vai gostar de mim. Eu tenho que ser dessa forma, porque aquele professor vai me aprovar. E você vai crescendo no mundo, vai entrando no mercado de trabalho, vai namorando, vai tendo relacionamentos. Você vai vestindo várias e várias e várias máscaras. Você está em rede social, você veste uma máscara. Você está com tal pessoa, é outra máscara. Nós vamos vestindo isso. E até a aceitação na evolução espiritual é também máscara. Usamos até aqueles que são os líderes espirituais, eles acabam usando máscaras. Máscara da bondade, a máscara do como eu devo ser, o que eu devo falar, e como eu faço uma figura, mas na vida real, no Vive a Cores, não é bem assim. Então, quanto mais a gente for sincero com os nossos sentimentos, e tirar essa máscara de que estou vendo isso sim, estou sentindo estranhamento, percebo que as pessoas do meu convívio, família, amigos muito próximos, as pessoas que eu estou no dia a dia, realmente estão numa diferença de vibração. E eu vejo que existe não um erro, mas um distanciamento. E é natural isso. Esse sentimento tem que ser um sentimento natural. Vocês não têm que se culpabilizar por isso. Por quê? Porque quando vocês se tranquilizam, eu vejo sim, aí entra o que é a amorosidade e compaixão. Eu vejo sim aquilo que é dissonante, eu vejo sim que você não quer evoluir, eu vejo sim que você me julga desnecessariamente, eu vejo sim que você é maledicente, eu vejo tudo isso. Porém, eu permito que você seja isso e eu te acolho ainda dessa forma. Por quê? Porque eu te amo. Aí a grande pergunta que eu vou fazer para vocês, eu não quero que vocês respondam nesse momento, respondam para vocês. Eu quero que vocês pensem agora em duas pessoas bem importantes na vida de vocês.
Coloca aí na imagem mental essas duas pessoas. Tá? Pode ser cachorro? Não, não. Não pode não, Ju. Tem que ser humano mesmo, tá? Por quê? Bem importante, porque são pessoas que normalmente elas vão entrar em choque com você, vão te desafiar de alguma forma. Você as ama, elas fazem parte da tua vida diariamente, mas elas vão gerar um desafio para você, tá? Não pode ser o animal, porque o animal ele é muito bonzinho, fofinho, dificilmente ele gera um desafio. Então tem que ser humano mesmo, tá? Pessoas. Então, pense em duas pessoas agora, e agora eu quero que vocês olhem para essas duas pessoas e respondam para vocês. Não verbalizem, eu não quero nada dito aqui, eu quero no coração de vocês, tá? Eu realmente sinto, amo vocês, para total sinceridade. Por quê? Porque fomos ensinados a amar. Mas quantas vezes nós tivemos em relação a essas pessoas que são muito importantes para nós, o sentimento de que, assim, ai, que raiva. Ai, gostaria que tivesse a quilômetro de distância. Ai, porque não me esquece. Então, será que, nesse momento, aquilo que eu estou sentindo é amor? Porque eu estou trazendo essa reflexão séria e dolorida para vocês. Para que nós possamos entender que, veja, é possível sim amar, mesmo com todos os desafios, as dores, os defeitos, desses de todas as pessoas que a gente interage, só que a única forma desse amor vir de uma forma verdadeira é a gente enxergar que essas pessoas, todas as outras que a gente interage, elas podem ser desafiadoras, sim. Elas têm esse direito. É porque a gente não sente que elas têm esse direito, é que a gente fica nessa luta, tentando solucionar o problema. E a questão não é solucionar o problema. Do outro mudar. O outro não tem que mudar. O outro ele não precisa mudar uma vírgula, ele pode ser assim até o último dia da vida dele, se ele quiser. O X da questão é eu me sentir confortável sendo e estando tão diferente desse outro. Isso é o verdadeiro amor que Cristo lá atrás pregou. Esse é o ponto. Por favor, Gui. Você sabe, Dé, que essa semana eu me fiz essa pergunta. Tinha uma pessoa, eu tava sentindo algo em relação a essa pessoa. Sabe quando você olha pra ela e. Vai começar. Vem essa frase na cabeça. Vai começar. E não era nem nada comigo, foi algo sutil que aconteceu e tal. E aí, isso que você tá falando, eu cheguei num ponto que eu perguntei assim, tá, Gui, e o que que tem? Por que que você se modifica por causa disso? Por que que isso tudo que você tá perguntando, sabe, Dé? Sabe, eu fiquei até irritado comigo mesmo, porque eu falei assim, tá, deixa. É chato, é ruim, é desconfortável, mas o que que muda na tua vida? Por que que eu tenho que saber o que falar? Por que eu tenho que saber o que responder? Agora que você usou esse termo assim, a gente não tem que resolver nada, nem mudar ninguém. Gente, parece que se você. O primeiro, a ponta do iceberg, o incômodo que dá é por que que eu tenho que mudar essa pessoa? Por que que eu tenho que responder? Tá, falou alguma coisa que eu não gostei? Eu tenho que responder alguma coisa? Não, se eu não quiser. E se eu quiser, vai catar coquinho e pronto, acabou. Agora, por que? Tá, eu consegui ver, mas por que que isso a gente sente lá dentro, Dé? Se falar fidelidade, eu vou ficar triste, tô brincando. Na verdade, um ponto é a fidelidade, sim. Mas olha só que interessante. Agora eu vou trazer para vocês, para justamente colocar o gancho nessa sua pergunta, que é o que a gente vai esmiuçar aí. Esse mito de Sísifo, mitologia grega, onde Zeus, todo-poderoso lá, esse Sísifo, ele
traiu Zeus, porque ele soube de uma armação que Zeus fez, e aí ele foi, e tentando ganhar algo, ele foi e delatou Zeus. Zeus descobriu, e aí, entre várias situações, que eu não vou esmiuçar o mito, depois eu até envio para vocês, se vocês quiserem ler e ver a historinha lá, mas ele teve como condenação ter que constantemente subir uma montanha rolando uma grande pedra. E quando ele chegava lá em cima, ele soltava essa pedra, caía, ele voltava e novamente subia essa montanha para o resto da vida. Eu peguei só esse ponto porque eu quero trazer a comparação para você. Esse ser da mitologia foi condenado por Zeus a fazer isso pela eternidade, porque ele tinha culpa, delatou, cometeu um erro e ele foi condenado. É como se nós nos sentíssemos condenados a uma situação. Existem muitas pessoas, muitas, eu ouço isso tristemente, quase que diariamente, que as pessoas, elas dizem assim, não, mas isso aí vem acontecendo sempre na minha vida. Tal situação, aí daqui a pouco melhora e volta de novo essa situação. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu vim com isso, eu vim com essa marca, eu vim com esse karma, e cada um usa um termo diferente, de acordo com a sua religiosidade, mas enfim. Ah, é maldição, ah, eu sou predestinado, enfim. Dentro de nós parece que tem um sentimento como se nós fôssemos esse personagem. Nós fomos condenados a carregar essa pedra e tá lá em cima, eu consegui. Eu não fico satisfeito, eu tenho que deixar essa pedra rolar e eu vou de novo. Então, o convite, a perspectiva que eu quero que vocês enxerguem é por que não nos sentimos merecedores dessa paz, dessa plenitude. Antes de vocês vão reflitam sobre, a Kívia tem uma pergunta. Kívia, por favor, sua pergunta. Não, que você falando, Débora, me remeteu muito a um livro que eu li, e aí a autora, ela falava muito sobre isso, assim, sabe, da sensação das pessoas acharem que elas não podem ser felizes, aquela sensação, tô bem, mas de repente parece que qualquer coisa vai acontecer para dar errado, né? Mas isso não está muito relacionado aos traumas que a gente carrega? Sim. E aí, a partir do momento que a gente se cura desses traumas, a gente tende a não ter esse tipo de sentimento. Não, vou ser feliz e está tudo bem? E eu posso ser feliz? Com certeza está relacionado aos traumas. Esse é o grande X da questão. É que uma grande parcela das pessoas, primeiro, ou nem busca olhar para esses traumas, outros não querem ver, se acomodam no desconforto do vitimismo, do narcisismo, dessa sofrência, né? Não, eu quero sofrer, sofrendo eu chamo a atenção das outras pessoas, e aqueles que já despertam a coragem para enxergar, para ir na busca desses traumas, quando eles começam a perceber que existe dentro desse trauma, atrás, muitas vezes esse trauma de infância, ele é deste tamanho. Mas ele é muito importante, porque o trauma é pequeno, mas o sentimento em relação àquela dor é enorme. E aí, quando vem o gatilho na proporção não do trauma, mas da dor emocional. E é super gigantesco. E o que você faz? Você bloqueia. Eu não quero ver, eu não quero falar, eu não quero sentir, não me mostra. Em especial, quando a gente começa a fazer um aprofundamento nesse trauma, entra em técnicas, entra em processos de exercícios cognitivos, a gente vai fazer uma constelação familiar, vem dores, você vai fazer uma regressão, você vai sentir o que você foi, quem você... Vem dores que as pessoas, não, eu não quero ver mais. Elas recuam. Então, esse é o ponto. Nós não temos que ficar apegados à dor. Porque, em verdade, as situações, elas não nos limitam. As situações, elas geram desconforto porque nós nos apegamos a ela.
Então, assim, é muito fácil você falar isso, Débora. Por exemplo, vem aqui conviver na minha casa e ver tal pessoa fazendo isso comigo. Queria ver se fosse com você. Realmente, é desafiador. Mas nós temos o livre-arbítrio de eu não quero, eu não permito, mas sentir essas dores em relação a essa pessoa, a essa situação, a essa manipulação. Eu não quero mais. O trabalho é muito mais nosso do que do outro. Só que veja, aí a pergunta do Gui, por que que a gente se apega a isso? Por que a gente se culpa? E a gente busca mudar a situação. Nosso trabalho de expansão de consciência não é para mudar a situação. Esse é o X. Algumas pessoas chegam para mim, primeira vez um atendimento. Aí a pessoa vem para mim e ela conta, né, básico, né, inicial de qual é a questão, qual é o problema. Então a pessoa vira para mim e ela diz assim: eu preciso mudar isso. É o primeiro erro que a pessoa faz. Você não vai mudar isso. Você vai mudar você. Isso não. Em especial se esse isso é o outro. Se você falar para mim assim, eu tenho um vizinho que inferniza a minha vida. Então eu quero fazer algo para que esse vizinho pare de infernizar a minha vida. Não, você não vai fazer nada. E se eu, enquanto terapeuta, chego para a pessoa e falo, olha, tem o direito de ser esse ser nefasto na sua vida. A pessoa falar, então, tchau, que eu vou procurar outra pessoa, porque você não vai resolver meu problema. Porque as pessoas querem que você mude a situação, não que as auxilie a mudar a visão. Então, a gente vai de uma forma delicada, sutil, tentando fazer a pessoa entender que é você que vai se posicionar de outra forma. E você, olhando para dentro e lidando com a sua dor, você vai entender por que aquele vizinho atrapalha tanto. Você está projetando aquele vizinho na sua vida. Porque quando você se curar, não precisa mais aquele vizinho. Ele vai estar lá, você nem vai olhar para a cara dele, é como se ele não existisse. E aí, tudo que ele fizer, e ele pode continuar fazendo, tá? Tudo que ele fizer é desse tamanho. Em especial, quando você sinceramente sentir, faz aí o que você quiser e seja feliz. Quando você sentir isso, parece que o vizinho perdeu a vontade de te atrapalhar. Ele vai procurar outra pessoa para infernizar. É isso. E quanto mais você, meu Deus, vamos continuar usando o exemplo do vizinho, tá? Ai, meu Deus, só em pensar em eu abrir o portão da minha casa, encontrar com o meu vizinho do lado, olhando com aquela cara de terrorista dele, já começa a me dar palpitação. Se você faz isso, você vai ter. Porque mesmo que o vizinho nem esteja no portão, você já ficou passando mal desde quando você está chegando. Você vai para tua casa, qualquer barulho, você pensa que é o vizinho, você vive em função do vizinho. E o vizinho, muitas vezes, nem lembra que você existe. O vizinho respira, você fala, pronto. O vizinho vai falar comigo, ele vai me ligar, quer ver? Não, ele não vai, ele tá só suspirando, coitado, ele tá com tosse. Mas você fixa a sua atenção ali. E tem uma coisa que é assim, eu uso uma frase sempre para vocês, e ela é muito importante. Você olha para o abismo olha para você. E o que é o abismo? É essa dor. Você se prende a isso. Então, por quê que a gente está subindo a pedra lá em cima, num esforço? Nossa, é aquilo que eu falo para vocês merecem. Vocês passaram um ano inteiro sacrificando, não no processo do lidar do dia a dia, que todos nós fazemos, vencer as nossas batalhas, né? Mas, assim, de olhar para dentro é algo que dói, é uma luta muito grande. Olhar as nossas mazelas, olhar a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa tristeza, a nossa revolta, enfrentar que não, eu não gosto de tal coisa, não, eu não consigo falar a verdade, não, eu não consigo ser uma pessoa boa. Tem uma pessoa na minha caminhada muito fofinha, e ela não está na nossa turma,
tá? Ela é bem tímida, bem fechada, mas ela disse para mim uma vez uma coisa muito linda. Ela disse assim para mim, ela falou: Débora, eu não tenho nada de boa. Eu sou uma pessoa muito má. Aí eu falei: você é bem melhor do que você pensa, sabe por quê? Porque você teve a capacidade de assumir que você não é boa. Então, isso já é uma bondade gigantesca. Você acabou de matar 50% do seu ego. Porque a maioria das pessoas, elas falam: não, eu sou injustiçada, eu só faço bem e recebo. Todos nós nascemos num processo aí, e pelo menos em algum momento da nossa vida, a gente vai querer estar lá na porta, jogar o tamanco na cabeça daquele que está filmando. É isso. É isso. A gente não é 100% puro, não. A gente tem um momento de fúria. E quando a gente assume isso, aquilo fica como se fosse, sabe, a criança, que ela é pura nos sentimentos. Tô com raiva, tô com frio, eu quero comer, eu quero agora. Sabe esse tipo de coisa que é totalmente pureza, instintivo ali? A gente começa a crescer, a gente perde isso. Então, o ponto é, temos que retornar a esse ponto da pureza de criança. Como retornar para esse ponto de pureza de criança? É a gente começar a se questionar. Por quê? Sabe aquela coisa da criança com uns 4, 5 anos, que tudo é por quê? Por quê? Por que tio? Por que tia? Por quê? Por quê? Mas por quê? Não vai fazer isso. Ah, mas por quê? Porque eu estou mandando. Isso não é resposta. Por quê? Percebe? A gente tem que fazer isso, só que não com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, conosco. Então, assim, você está chateado hoje? Está chateada? Pergunta para você, por quê? Aí vai vir assim, eu tô porque eu queria que a louça tivesse lavada e não tá, tem uma pilha gigantesca lá e ninguém me ajuda. Aí eu pergunto, e por que essa pessoa que você está pensando tem que te ajudar? Tem que ajudar porque faz parte, se eu faço, a pessoa também tem que fazer. Tá, você faz o que você quer. E se o outro não quer fazer? Então, por que você não faz o seguinte? Não faça. Não, eu não posso fazer isso. Então, faça e tranquilo. Aí, vamos lá. Vocês acham que isso é possível? Diz que Eu vou morrer. todos nós vamos, Kívia, um dia sim, você pode ter certeza. Não, é que assim, eu entendi bem a sua fala, mas me trouxe, Débora, pensando assim, um contraponto, sabe? Por exemplo, se o outro tá errando, tá falhando, o comportamento dele a gente sabe que não é legal e não é o melhor caminho, e tá, eu não tenho que me irritar por isso e não devo me irritar, ele que se lasque, mais ou menos por aí. Mas, ao mesmo tempo, isso, para mim, me parece um pouco, para mim, assim, me parece um pouco contraditório, principalmente se às vezes eu penso, vamos pensar relacionamento, casal mesmo, não relacionamento pai e mãe. E aí tem aquela, não, porque a gente está aqui para tornar um ou outro melhor, ajudar o outro, mostrar para o outro onde está errando, agregar, e aí, assim, óbvio que, assim, eu entendo quando você diz que a partir do momento que eu ignoro, talvez o próprio comportamento, a minha mudança vai refletir a mudança do outro, né? Mas entende o que eu quero dizer, assim, até que ponto eu não me, assim, de fato não me abalo, tenho que não me abalar, essa é uma primeira dificuldade, mas até que ponto a gente não remete a pessoa, tipo, isso aqui não é legal, sabe? Não sei se não direciona, a pessoa, tipo, não mostra para ela, sabe? O comportamento que não tá bacana. Deixa eu colocar uma coisa para você. Todos nós, adultos, sabemos o que fazemos. Todos. Absolutamente todos, sem exceção. Ninguém faz e toma atitudes. Nem sabia, nem percebi. Não, as pessoas se fazem de bobinho. As pessoas se fazem, nem sabia que isso não era para colocar aí. Sabia, se eu falei, sabia. E você ouviu. Não colocou porque não quis.
Não colocou porque não estava com vontade. Então, veja, você forçar uma barra não quer dizer que o outro vai mudar. Existe um aspecto nosso, aí é aquilo que eu falei lá no início para o Gui. Nós achamos que temos que resolver algo. E esse algo é o outro. Então, por exemplo, dentro do comportamento, como você disse, casal. Esse é o pior erro dos casais. Os maiores indícios acontecem justamente porque homem e mulher pensam dessa forma. Eles querem um resolver o outro. Um fazer com que o outro entenda. Na verdade, você tem que se posicionar e sinalizar qual é a situação. Ponto. Situação sinalizada, cabe ao outro fazer ou não fazer. É a decisão do outro. E cabe a você fazer a sua parte ou não ali dentro. É seu livre-arbítrio. Mas você achar que você vai lutar uma vida inteira para convencer o outro de fazer de outra forma, total ilusão. O que você vai conseguir? Estresse, depressão, irritabilidade, neura, tudo isso você vai conseguir, menos mudar o outro. Porque o outro, ele só muda quando ele quiser mudar. E se ele quiser passar a vida inteira daquela forma, ele vai passar. Você tem que arranjar formas de você se sentir bem e de você conduzir a dinâmica mesmo prática do dia a dia, junto com aquela pessoa, com sabedoria. É isso. Mas eu não estou dizendo se calar e não falar nada para o outro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você sinalizar. Só que, sinalizado, o outro sabe o que vai fazer. Nenhum adulto não tem 10 anos de idade, porque assim, se é uma criança, vai, erra, vem, esquece, tem manha, mas assim, um adulto, desculpa, todos nós sabemos o que fazemos. Se não fazemos é porque não queremos. Então, você tem uma pergunta, mas o Lucas levantou antes, né, Lucas? Por favor. Débora, e assim uma dica para se você puder dar para nós, como enfrentar esses obstáculos da vida, né, essas trevas do dia a dia, com amorosidade, com paciência, porque tipo assim, eu sou revoltado, né? Eu quero bater o pé, eu quero fazer birra, e não é o método certo, né? Na verdade, não é o método certo, mas assim, a gente só consegue enfrentar esses desafios com amorosidade quando você sentir. Então, a grande dica é começar a. Sabe o exercício que eu falei? De colocar a pessoa e sentir com verdade qual é o seu sentimento. Aí, se o seu sentimento ele é, de repente, negativo ali na situação, em relação a alguém, tudo bem. Eu sinta isso nesse momento. E aí, tenta fazer o exercício de se colocar no papel do outro. Então, por exemplo, vamos colocar aqui alguém fez algo que te irritou profundamente, ou te irrita, porque faz constantemente esse tipo de coisa. Aí, eu vou dizer para você, tenta perceber, ativa o terapeuta em você e tenta perceber os motivos por que essa pessoa está fazendo isso. Observe essa pessoa. Observa com vontade mesmo. Sai de você e observe essa pessoa, tá? Então, o que você vai fazer? É assim, a pessoa está sempre, vamos usar um exemplo bobinho, vamos dizer que a pessoa está sempre se julgando. Ai, me julga para tudo, tudo. Eu não posso colocar o lápis aqui e vai e fala. Eu não posso... Só faz isso, gente, só julga. Ok, então pare e observa. O que você sabe da história dessa pessoa? Tenta vasculhar, tenta conversar, perceber. Você vai ver que lá atrás, essa pessoa, ela tem uma segurança muito grande, falando do julgador, tá? Tem uma insegurança muito grande, tem um medo gigantesco, em especial. Ó, dica para quem é filho, tem papai e mamãe vivos, e esse papai e essa mamãe não sabe fazer outra coisa, ou um ou outro, ou os dois. Se vocês tiverem a bênção de ter os dois, nossa, aleluia, né? Os dois não sabem fazer outra coisa senão criticar vocês e julgar. E falar que tudo que vocês fazem está errado. Grande dica terapêutica. Essa pessoa que faz isso, ela tem um medo gigantesco de não servir para nada. De ser abandonado na vida e de não ter mais papel na sua vida e dentro da família. Por isso que essa pessoa te critica tanto, porque criticando, ela detém o poder. É assim, sem mim, você não faz nada.
Sem mim, você é um inútil, uma inútil. Essa pessoa sabe que é mentira, tá? Ela sabe. Mas ela mente para ela mesma que ela é muito importante. E quanto mais ela te critica, mais ela se sente perdendo o controle da vida. E quanto mais você tenta fazer as coisas certas, mais ela vai te julgar. E vai, no caso de pai e mãe, acaba sem querer, querendo, até falar assim, vai, faz, você vai ver, vai tropeçar, vai bater os dentinhos, vai quebrar a cara. Por que faz isso? Porque quer sim que você dependa, que você volte para o ninho, que você esteja nas mãos. E não faz por maldade. Faz porque está se sentindo perdido, sem espaço, sem controle na vida, não conseguiu olhar para dentro, não conseguiu, em algum momento, olhar para dentro e sentir que está tudo bem se eu não for fundamental na vida do outro. E olha só que interessante, aquilo que o Gui perguntou, ele disse assim, como a gente faz para não querer resolver? Como a gente faz para deixar e saber que está tudo bem? Esse é o ponto. É isso que a gente tem que ver. O outro está gerando esse caos porque ele quer se sentir no controle. Ele não suporta a ideia de se sentir não tendo utilidade dentro da família. Não suporta. A solidão é muito ruim. Então, se você agora quiser resolver aquele problema, você está se tornando um outro igual a ele. Enquanto você deixa o outro ser, deixa ser. É assim, tô aqui, de braços abertos, precisa de mim? Eu te ajudo. Não precisa, tá bom. Quer fazer o que quer chorar, quer desmungar, tá bom. Percebe? Dói, com certeza dói. O laço, o vínculo, faz com que isso doa. A gente gostaria que fosse diferente. Todos nós gostaríamos que fosse diferente. Mas a gente tem que ser maduro, adulto, e entender que crescer quer dizer respeitar. Se o outro não quiser crescer. E, de repente, o outro que não quer crescer, ele pode ter 70 anos. E ele não quer crescer. Percebe? Esse é o aspecto. Então, a dica para que você não seja revoltado em relação a essas injustiças é você voltar o seu olhar muito mais, ao invés de você voltar para a situação, é muito mais para quem é essa pessoa. Tem uma frase que eu uso muito para vocês, que é assim, quando alguém fala algo, critica, julga, pega no pé de vocês, olha para a pessoa e tenta realmente avaliar e analisar. Quem é a pessoa que está falando de mim? Ela está super bem, feliz, realizada, plena. A vida dela é um espetáculo. Ixi, longe disso, nossa. Então, por que você está se doendo com essa crítica? A sua dor te liga ao mesmo nível de sofrimento dessa pessoa. Então, você tem que desarmar isso. Isso é o processo de evolução. E percebam, outra coisa bem legal. Quando vocês estão bem, sabe aquele dia que você está lá saltitante, que ninguém ainda tirou a sua paz? Que você está lá todo feliz? Então, essas pessoas desafiadoras que elas vão fazer questão de usar aquela palavrinha mágica para... Sabe que nem a fadinha com varinha de condão? Acabou a tua alegria ali. Tirou o caos. Mas sinto em dizer, a varinha da fadinha só faz efeito, é que nem o reiki, né? Só faz efeito se você permitir. Então, aquele caos que a pessoa quer gerar em você, só vai chegar se você realmente permitir. Se você, na hora que vem aquela ferroada, você fala assim, tudo bem, o marimbondo me pegou, tá latejando, mas eu vou continuar até o final, com marimbondo ou sem marimbondo, não quero nem saber, percebe? Se você faz isso, a ferroada fica lá, vai diminuindo, diminuindo, mas 3 semanas depois você já nem sabe mais que ela existe, percebe? É isso, não tem outra forma, tem que ser essa. Pô, você tem a pergunta? Não sei se você ainda lembra. Na verdade, era um comentário. E eu acho que durante muito tempo eu fiquei muito intrigado com todas essas coisas. Que
a gente já conversou sobre isso, né, Gabi? Então, eu acho que o maior exemplo de tudo, e eu estava pensando aqui também, que sempre não. Já pensou se todo mundo fosse assim? A gente ia estar todo mundo guerreando e tal. Não, não é isso que acontece, porque eu acho que quando a gente está voltado com a gente mesmo, a gente tira forças e sentimentos que a gente não sabe de onde. E eu acho que o maior exemplo disso eu posso levar isso tanto para um relacionamento mãe, filho, pai, marido, mulher, seja o que for. Eu acho que o maior exemplo é a gente, quando a gente precisa de algo. Por exemplo, eu não suporto o meu emprego, mas por causa do meu sonho, eu ainda fico lá. Eu não estou mais pensando em mudar o meu emprego. Eu estou pensando em conquistar o meu ponto, o meu foco, aonde eu quero chegar. E ah, eu acho que durante muito tempo eu pensei muito nisso, como uma forma, mas eu vou reclamar minha vida inteira estando nesse emprego? Escolha também, porque tem várias maneiras de ver uma mesma situação é, e, e levar a vida, assim. Então, é, desculpa aqui, eu acho que eu vou pegar o seu exemplo até, é, que você tinha comentado, se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, você não vai comentar. Eu acho que é muito escolha. Assim, eu acho que quem tem que comentar as coisas é quando a gente é criança, os nossos pais. Depois que a gente pega a nossa maturidade, a gente aprende sozinho, com a vida, observando, e muitas vezes a gente pode até escutar e fica guardadinho ali a semente, mas é isso, só. Então, eu acho, sim, que num relacionamento, seja ele amoroso ou não, né, a gente sempre tem um que cede mais. Mas eu acho que essa é a sabedoria, é aprender que ceder também não é me humilhar e também não sei lá, se destruir, se acabar por causa disso. Eu acho que o segredo é isso, é respeitar. Eu, esse ainda está no meu limite e para manter a minha paz, eu aceito e deixo a pessoa seguir. Desculpa, comentário longo. Isso é isso. Não, Queria compartilhar. e maravilhoso, e muito pontual, maravilhoso. Agradeço imensamente, agregou muito. Mesmo porque, assim, ó, você falou algo perfeito. Essa questão de que eu vejo algo errado, eu não vou comentar. A questão do comentar ou sinalizar o que está errado, é o que eu digo, você pode pontuar se aquilo que está para você errado, está atrapalhando a dinâmica da sua vida, então você vai sinalizar. Mas veja, essa questão de certo ou errado é algo muito difícil. Por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo. Então, muitas vezes, você pode achar que determinada coisa está extremamente errado. Você lavar a cabeça e passar babosa é extremamente errado. Que absurdo! Teu cabelo vai ficar todo emplastado, porque você não passa um condicionador diferente para a sua visão de mundo. Para a minha visão de mundo, eu quero meu cabelo emplastado e estou super feliz. Então, veja, a forma com que você vê as coisas é uma, a forma com que o outro vê é outra. Tem pessoas que querem dormir com a televisão ligada, e tem outras que precisam de silêncio absoluto. Então, eu digo para a pessoa, nossa, eu acho estranho a forma com que você dorme, com todos os aparelhos ligados, com o ventilador, com isso, um barulho, um turbilhão. Que interessante como o seu cérebro desliga. Eu acho que ele entra em exaustão e aí ele apaga. Deve ser isso, né? Porque, meu Deus, mas seja feliz. Só que eu vou ficar no escuro e na minha paz. É o meu momento, eu prefiro isso. Então, não permito que você venha enfiar a sua verdade em mim. Desculpa, eu não vou tomá-la, mas eu também não tenho o direito de enfiar em você. Sabe, mas tem que ser assim. Não, não tem. Então, muitas vezes, tem coisas, volto a dizer, que a gente sinaliza porque passa do nosso ponto. Só que outras é muito interessante. Talvez cause a irritação porque nós temos uma tendência de sermos controladores.
Nós queremos que o outro faça da forma com que a gente acha melhor. E quando a gente vê que a forma que o outro está fazendo não é a nossa, começa a gerar uma irritação. Mas veja, não é o que o outro... Qual é o resultado final que o outro está fazendo? Deu certo? Então está tudo bem. E se aquilo está me irritando, olha para o outro lado. Olha para outro lado. E deixa o outro lá fazer, faz de conta, acabou, então tá bom. Percebe? Há de haver essa tolerância. Só que é exatamente como o Rô colocou, é muito bem colocado. Essa tolerância não quer dizer que você vai ceder e abaixar para o outro passar em cima. Mas esse meio termo, essa tolerância, ela é necessária na vida. Porque se a gente quiser impor sempre a nossa verdade, o nosso limite, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai ficar uma pessoa extremamente irritante e a gente vai ficar uma pessoa extremamente que as pessoas vão querer distância. Acaba sendo isso. Né? Kira, você tem uma pergunta? Na verdade, até para comentar em cima do comentário do Rô, porque eu acho que, assim, vai muito do bom senso, sabe, Débora? Por exemplo, eu acho que é aquilo que você falou, de perceber até que ponto eu tenho que, talvez, dizer ou não. Vou dar um exemplo que eu acho que isso vai facilitar mais. Por exemplo, outro dia aqui em casa, a Isabela é uma criança muito sensível. Se você fala com ela um pouco mais duro, assim, ela já chora. E ela é muito assim com o pai dela. Aí outro dia ele estava lá fazendo as coisas dele, e ela fez alguma coisinha errada, mas ele falou de uma forma dura com ela. Ele estava corrigindo, mas ele foi duro, e ela chorou horrores. Mas assim, aí acho que entra até a percepção feminina, eu percebi que ela, não era nem porque ele chamou a atenção dela, mas foi a forma como ele falou com ela. E óbvio que em mim, de certa forma, também doeu, mas eu entendi que ele estava chamando a atenção. Só que assim, mas eu pensei, falei, caramba, mas para que falar assim com a menina, né? Tipo assim, aquilo me incomodou. Mas aí depois eu fui e falei para ele, falei, ó, você percebeu que esse jeito de você falar com ela não foi legal, eu já te falei que você é grosseiro às vezes, e você faz isso comigo, você percebeu que a sua filha não gostou? Então chama atenção, eu entendi, mas fale de outra forma. E aí ele começou a corrigir isso. Então, assim, às vezes a grosseria, o jeito dele meio de grosseiro de falar, que refletia em mim, que também me magoava, começou a refletir de forma positiva para mim, tanto para mim quanto para ela. Então, entende a questão quando eu digo do falar? Diferente de outro ponto dele, que ele é extremamente sossegado, e eu sou extremamente acelerada. Levanta, faz isso, levanta, e aquilo vai me dando ciricutico, mas mesmo na velocidade dele, ele faz, e dá tudo certo, e tá tudo bem, né? E aí depois eu falo, tonta, para que vai... Então, eu acho que eu quis trazer esses dois exemplos, porque eu acho que é esse o contraponto, né? Exato. O que de fato eu preciso falar que vai agregar e que vai melhorar no convívio de uma forma geral, e o que é da pessoa e que não vai mudar, e você vai ter que saber lidar com isso, entende? Esse é o ponto. E sabe qual é o ponto para você ter o discernimento, que é o que eu devo falar e o que eu não vou falar? É quando aquilo que você vai falar é algo realmente palpável e é algo que tem que ser transformado. E aquilo que te incomoda, na verdade, incomoda em você porque você quer controlar o outro. Mas é a forma do outro, ele tem o direito de ser daquele jeito, é o que você falou, a forma ríspida com que ele falou, você pode sim pontuar, porque não é legal, não tem um porquê, mas a forma dele ser, ele tem o direito, mesmo que você não goste. São dinâmicas diferentes, veja, todos nós, sem exceção, aprendemos com o outro, incluso com o jeito torto do outro. Se existe uma pessoa bem, sei lá, fora do ponto, convívio com você, você vai aprender com essa pessoa. É só você observar com amor, você aprende. Então, muitas vezes, ele é muito lento, você só usando o exemplo, e você é acelerada. Ele, se você observar com amorosidade, você vai ver que se ele fez algo lento e deu certo, você tem que desacelerar um pouco. Eu aprendo diariamente com pessoas que são totalmente opostas a mim. Uma diferença gigantesca. E eu olho, aí eu falo assim, espera. Quando a coisa me gera poxa, por que tá fazendo assim? Eu olho e falo, espera.
o que é que fez que talvez eu pudesse até aproveitar disso? E eu vou e aproveito. E depois eu falo, nossa, aquela bagunça que você fez foi surreal, eu adorei, eu peguei e fiz também, deu super certo. Percebe? A gente sempre pode aprender. Só que quando é o ponto de dor, aí está o autoconhecimento. Quando é o ponto de dor, a gente não quer olhar, a gente não quer aprender, a gente não quer ver nada. A gente quer que a pessoa se cala, porque está doendo aqui. O que a pessoa faz, está doendo aqui. Então, por exemplo, se a pessoa é lá crítica demais, essa crítica é aqui. Porque eu me sinto dolorida, eu quero que você não fale, fica quieto, não fala. Mas se eu estou bem resolvida aqui, a crítica é assim, uau, a pessoa tem a capacidade de criticar até o passarinho no fio balançando. Que incrível, né? Super detalhista. Mas não te dói. Não te dói. Você vai ver e vai falar, meu Deus, não te dói, percebe? Porque não está doendo mais aqui. Então, o ponto é observar, lidar e entender que podemos sim, quando a pedra está lá em cima, a gente não é condenado. A gente não precisa jogar tudo para baixo para começar de novo. Por quê? Porque eu vejo que na nossa vida, muitas vezes a gente joga essa pedra lá embaixo para começar a carregar tudo de novo, porque a gente quer a perfeição. Percebam. Pergunta para vocês para finalizar, tá? Que perfeição que vocês estão buscando na sua vida? Cada um de vocês vai refletir agora à noite. Que perfeição? Qual perfeição vocês buscam na sua vida? Aí, vocês vão fazer o exercício de pensar, até anota, é super legal. Pega um papelzinho, anota e fala assim, que eu queria que fosse perfeito hoje, eu quero isso, 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 isso. Depois vocês vão ler, e vocês vão falar assim, nossa, eu também, né? Veja, muitas vezes, aquilo que a gente está buscando é algo tão encaixadinho que daquela forma talvez não vá acontecer. Mas veja, acontece de outras formas e fica tudo tão lindo e perfeito do mesmo jeito. Então, talvez a pedra esteja lá em cima, ela dá uma escorregadinha natural, isso é vida, mas a gente fica com raiva e fala, vou jogar tudo para baixo. Vou jogar. A gente faz isso. Então, eu digo para vocês, a coisa que mais a gente tem que combater é essa raiva. Porque essa raiva faz com que a gente jogue essa pedra para baixo. E aí quem carrega é a gente. Não é o outro, não. Pode ter certeza, tá? O outro, ele pode estar lá no meio do caminho, lá em cima, no topo, quando a tua pedra chega assim, você acabou de chegar e fala, chegou. Aí o outro fala, mas colocou pedra de qualquer jeito. Ixi, nossa, eu colocava em 2 segundos. E também essa pedra pequena, eu carrego pedra maior. Aí você fala, quer saber, joga essa pedra embora. Filho, você jogou a pedra, vai ser você que vai descer e pegar a pedra de novo. O outro vai continuar sentadinho lá em cima. E quando você subir de novo, ele vai falar novamente. Então, paz, sabe? É manter aquele silêncio interno que a gente conseguiu lá na imersão para ter paz. Paz para realmente continuar a nossa batalha sem jogar essa pedra. E hoje eu falei para uma pessoa uma frase muito legal. Eu quero ler ela na íntegra, eu vou ler para vocês. Frase de Padre Fábio de Mello. Tá? Eu vou ler essa frase exatamente como foi escrita, eu vou falar para vocês. Para também levar vocês a uma reflexão, fechar com chave de ouro. Há curas que só podemos viver depois de não ter mais proximidade com aqueles que ressuscitam o pior em nós. Pacifique, pense, e aí expandam isso. O que é esse pior? Como eu lido com esse pior? E tudo aquilo que a gente falou anteriormente, nessa 1 hora aí. O outro, ele tem o direito. Nós também temos. Mas o trabalho é nosso, não é do outro. Vou repetir. Depois eu mando essa frase até escrita lá no grupo para vocês, tá?
Há curas que só podemos viver depois de não termos mais proximidade com aqueles que ressuscitam o pior em nós. Porque existem pessoas desafiadoras e que despertam a nossa pior versão. Da mesma forma que existem pessoas que estão na nossa vida e nos fazem saltitar, sabe aquela pessoa, você não está bem, você encontra, você fica um pouquinho ali, parece que ela te dá uma energia, uma luz, que você fala, ai, vem cá, fica aqui grudado, porque isso é tão bom, nesse momento está tão bom isso que eu queria ficar unindo com você, tá? Existem pessoas assim, da mesma forma, existem muitas pessoas que são extremamente desafiadoras, e essas pessoas desafiadoras, elas despertam o pior em nós. Peraí que a Vanessa caiu e está pedindo para entrar de novo. Então, nós temos que ter o entendimento disso. Eu quero que vocês reflitam exatamente nesse aspecto, tá? É assim, muitas vezes o processo de evolução, de trabalho interno, você tem que ter, sabe aquilo que eu digo para vocês? Tenha paciência com o seu processo. É o seu processo, cabe a você. Mas nós temos que ter um entendimento que, sim, essas pessoas desafiadoras, elas vão despertar a nossa pior versão. E aí cabe a você trabalhar essa pior versão. Bora? Gratidão imensa, 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 pelo momento, pela luz, pela expansão de consciência, que cada um floresça todas as sementes que nós, porque todos vocês trouxeram as sementes aqui, deram os depoimentos, trouxeram a perspectiva sobre o assunto, então eu quero que cada um aí faça germinar isso, florescer da melhor forma, e assim, que possamos, mesmo que seja um pouquinho assim, sermos melhores no nosso espaço, para que a gente possa, é só dessa forma que a gente transforma esse mundo de uma forma positiva. Gratidão imensa, 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 uma noite abençoada para todos e beijo no coração de vocês. Ju, tá acordada ainda? Eu acho que só o cachorrinho tá aí, ela já desmaiou. Bom, o coraçãozinho saiu, então ela tá, né, Ju? A Ju tá aí. Ótima noite para vocês. Beijo.